Olá, pessoal. Ei, boa noite. Uhul! Ei, Mari. Ei, pastor. Ei, Vê. A paz. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Mari, nossa convidada da Irlanda aí conosco. Muito legal, Mari, ter você aqui comigo nessa noite. Ei, Sil. Ei, Biel, seja bem-vindo. Que bom. E aí, pessoal? Ei, Léo. Então, nós estamos aí com 6 pessoas, vai fazendo convite, vai compartilhando, vai mandando aí um direct convidando seus amigos. Ei, Kel, tudo bem, amiga? Da Irlanda, direto da Irlanda. Vamos aí trocar aí, compartilhar. Ei, amiga Lúcia. Vamos aí estarmos juntos compartilhando aí a respeito do nosso tema de hoje, né? Que é um tema bem interessante. Vamos falar a respeito da inferioridade. É uma troca, eu vou trazer meu conhecimento, você o seu. Vai ser um bate-papo bem legal. E eu conto com vocês aí nessa nossa live dessa noite. Desculpa. Então, eu quero que você já vá colocando aí se você conhece a respeito desse tema. Se você tem alguma dúvida, que você já antemão já estava pensando antes de entrar nessa live. Um beijo, Lúcia, aí pra você. Ei, Ivan! Que bom, amiga, ter você aí comigo novamente aí na nossa live. Que bom. E a mulher prendada tá aí, que legal. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos mesmo. Hoje nós vamos estar falando a respeito da inferioridade. Para você, eu não sei. Ei, amor, você tá aí? Sejam bem-vindos. Vânia, seja bem-vinda, minha irmã. Que bom. Ei, minha amiga. Então, nós vamos entender um pouquinho a respeito do que é inferioridade, né? E eu quero... Ei, boa noite, meu querido, boa noite. Eu quero já de antemão, assim, começar a colocar algumas coisas para que você, à medida que você vá se identificando, ei, Miriam, você vá colocando aí, vai colocando as suas dúvidas à medida que você for se identificando também. Ei, a paz, meu querido, a paz, Léo. À medida que você for se identificando, ei, Juju, um beijo para você. À medida que eu for falando, que você for se identificando, vai colocando o coraçãozinho, vai curtindo, vai colocando a sua dúvida. Porque eu quero trazer aqui algumas falas, iniciar, porque às vezes como nós não entendemos muito a respeito de inferioridade, linda é você, nós já nos bloqueamos. Inferioridade, não, eu não me acho inferior, né? E nós vamos perceber pequenas coisas, pequenos pensamentos, pequenos sentimentos que estão guardados dentro de nós e que ninguém sabe. Ei, Fabiola, seja bem-vinda, Amanda, seja bem-vinda, Fabiola. Na nossa live nós vamos estar falando hoje sobre inferioridade, né? Você é alguém, você é um homem. Ei, Luiz, seja bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Quando eu falo, né, a respeito de inferioridade, o que vem à sua mente? No que você pensa? Ou em quem você pensa? Você pensa no seu irmão, no seu amigo, na sua amiga? Ou você pensa a respeito de você mesmo? Você se acha inferior? O seu amigo se acha inferior a você?
Você percebe essa atitude das pessoas, né? E trazendo mais para você. Ei, Josinha, seja bem-vinda, minha querida. Você se acha o pior dos seus irmãos? E interessante que eu coloquei o convite dessa live lá no Facebook também, nos stories de lá. E lá eu já tive uma observação de um comentário, né? E lá a pessoa colocou assim: eu me acho feia. Sim. Você se acha feia? Ei, Deise, seja muito bem-vinda. Você se acha feia? Você se acha feio? A paz, Fabiola. Você se acha desengonçada? Boa noite, Deise. A paz, seja bem-vinda, minha querida. Nós estamos falando a respeito da inferioridade. À medida que eu for falando, você vai pensando aí, se você sente isso, se você pensa isso a respeito de você, eu penso a respeito de alguém, né? Seja bem-vinda, Ana Paula. Você se acha o pior dos seus irmãos? Quando você está em família ou quando tem uma conversa a respeito de família, você pensa logo, eu sou menos inteligente? Aquele meu irmão é mais inteligente do que eu? Aquela minha irmã é mais inteligente do que eu? Não, mas eu sou toda desengonçada. Meu irmão é melhor do que eu. Não, ele faz melhor do que eu. E nós vamos entender melhor um pouco a respeito desse tema de inferioridade. Mas eu quero trazer algo, eu também te amo, Deise, eu quero trazer uma ilustração para você agora nesse momento. Quando eu começar a falar a respeito de inferioridade, eu quero que a primeira coisa que você lembre é de uma árvore, certo? Uma árvore bem bonita. E imagine que essa árvore bonita é você, sou eu. As pessoas, quando olham, elas veem os frutos dessa árvore, certo? Mas elas não conseguem ver de forma rápida e por cima a raiz. Muitas vezes, quando nós olhamos, nós só vemos os frutos por cima. Às vezes está muito bonito, mas a raiz, ela tem algo ali. Mas para essa árvore, um dia, se tornar esse fruto. E aí como que eu sei a respeito da inferioridade dentro dessa árvore? Que eu estou trazendo a ilustração da árvore. Quando você pega o fruto, ele tá lindo. Quem nunca comeu uma goiaba que por fora estava linda, perfeita, mas quando você abriu essa goiaba, ela estava cheia de bicho. Vê se vai fazendo sentido para você. A inferioridade é exatamente assim. É claro que em algumas vezes esse fruto já está estragado mesmo e todos estão vendo e você está vendo. Mas tem em determinados momentos aonde esse fruto bonito, quando você abre, você vê que está cheio de bicho. E muitas vezes as pessoas não veem. Quem abre vê é você. E é exatamente aqui que nós vamos entrar. Porque às vezes o fruto está muito lindo, mas lá dentro dessa árvore, lá a raiz dela, está toda estragada. Mas para ser essa árvore bonita, um dia foi necessário lançar uma semente. Vê se vai fazendo sentido para você e vai colocando, faz sentido para mim. E não só porque é sentido porque é você, é sentido na percepção de que faz sentido aquilo que você vê ao seu redor. Ei, Rebequinha, seja bem-vinda, minha querida. Ei, Grace, seja bem-vindo. Nós estamos falando a respeito da inferioridade. Então, primeira coisa, nós precisamos entender o que é inferioridade, né? Então, nós sabemos que a estrutura dessa árvore se dá por meio dessa raiz, que está lá embaixo, bem por dentro. Outra coisa que nós vamos ouvir aqui também é como que ela surge. E eu acabei de dizer, a inferioridade surge por meio de sementes, sementes que foram colocadas dentro de nós. E como que essas sementes são colocadas dentro de nós? Por meio de palavras e por meio de atitudes.
de outras pessoas. Lembrando que essa árvore, para ela dar fruto, para ela se tornar uma árvore madura, frutífera, ela levou tempo. Essa semente, ela era desse tamanhozinho, pequenininha. Não sei se você está entendendo. Foi muito antes, ela não era uma árvore grande, ela se tornou uma árvore grande. Mas essa semente era bem pequenininha. E ela foi lançada nessa terra. E aí depois isso veio a crescer. Então, como é que surge? Através de sementes que foram colocadas dentro de nós. Outra coisa que nós vamos entender nessa noite também, compartilharmos juntos aí, é como que nós percebemos. Como que você percebe se você tem inferioridade dentro de você, na sua estrutura? Pelos seus sentimentos, pelas suas sensações e pelos seus pensamentos. Tudo isso são frutos gerados dessa estrutura de uma semente que foi lançada dentro de você. Qual foi a semente que lançaram dentro de você? Quem vai saber, quem vai conseguir perceber é você. Então eu tô te dando nessa noite uma oportunidade de você começar a pensar, refletir junto comigo e entender quais foram as sementes que foram lançadas dentro de você. Porque talvez você está gerando e dando frutos porque você não sabe o que foi lançado dentro de você. Mas hoje é dia de você começar a enxergar um pouco mais. Eu tô junto com você aí nessa. É isso aí, vamos caminhando. Vamos caminhando junto. E outro ponto que nós vamos entender aqui juntos, nós já estamos entendendo algumas coisas, é que a inferioridade, ela está relacionada, ela tem um relacionamento com a baixa autoestima e o senso do desvalor. Mas nós vamos falar a respeito disso daqui a pouco. Agora, eu quero trazer para você que a inferioridade, ela é um fardo muito pesado. E esse fardo, ei Estelinha, seja bem-vinda, boa noite. Esse fardo, essa inferioridade é um fardo, sabe? Um saco pesado com um monte de semente, foi lançada, jogada na sua terra. Qual é essa terra? A sua vida. E isso tem gerado frutos, e esse fardo tá aqui, ó. Talvez você tá carregando isso há muito tempo. Mas ele não é seu. Deus não te fez para carregar esse fardo. Nesse saco que está cheio de sentimentos, sensações, de sementes que foram lançadas dentro de você, que gerou frutos. Esse peso não é seu. Você não precisa continuar. Isso aí, Verônica, tem a ver. E nós vamos falar e vamos chegar junto aí nisso aí. Tem a ver com rejeição, sim. Ou seja, isso aí, Mariana, inferioridade é um fardo pesado. Esse fardo não é seu. Esse fardo não é meu. E nós conseguimos perceber isso por meio de sensações, sentimentos e pensamentos. E quem conhece os seus pensamentos? Você e Deus. Então, você sabe se foi lançado esse tipo de semente em você. E enquanto eu vou falando, você vai pensando. Se você quiser, você pode dizer, eu estou percebendo aí. Eu estou conseguindo entender porquê de algumas sensações, porquê de alguns pensamentos e sentimentos que ninguém sabe. Isso mesmo, Jesus levou sobre ele todas as nossas dores. Mas às vezes nós não conseguimos, Léo, nos apropriar disso. E continuamos carregando o fardo sem entender. Por isso nós vamos mais adiante. Então, outra coisa. Muitas vezes nós temos pensamentos que estão nos destruindo. E esses pensamentos não é só a respeito do outro. É a nosso próprio respeito. Eu não vou conseguir. Ah, mas aquela pessoa ela é mais inteligente do que eu. Mas também, muitas vezes... Ei, Kali, seja bem-vinda. Muitas vezes é assim que pensamos. E quando nós temos esse tipo de pensamento, esse tipo de sensação e esse tipo de sentimento,
Nós chamamos isso de fruto da inferioridade. É um fruto, certo? Sentimento ruim, pensamento ruim, sensação ruim a respeito de que o outro é melhor do que você. É simplesmente um fruto da inferioridade. Por quê? Porque foi lançado sementes dentro de você. Foi lançado sementes dentro de nós. Mas as nossas ações externas, olha, ei Moniquinha, minha amiga do coração, eu te amo, tá? Deixa eu ler aqui. Eu não ia dar certo, que minha mãe... isso mesmo, Ana Paula. Foram sementes que foram lançadas. E isso gera fruto. E esse fruto é o fruto da inferioridade. Sementes que foram lançadas dentro de nós. Mas as nossas ações externas. Deixa eu tentar aqui fixar. Essas ações externas, elas acabam deixando aparecer o fruto do que foi plantado dentro de nós. Muitas vezes, na maioria das vezes, por outras pessoas. Então, ou seja, como que eu percebo? Por meio das minhas ações externas. Por meio das minhas ações externas é que eu percebo se dentro de mim foi lançado semente e gerou o fruto da inferioridade. Quando nós vemos pessoas desvalorizando e tratando mal outras, não pensamos que essa tal atitude dessa pessoa pode ter vindo de uma raiz chamada inferioridade. Muitas vezes nós vemos pessoas desvalorizando outra, falando mal da outra, falando mal do que a outra fez, mas nós não vinculamos a maioria das vezes isso a respeito da raiz da inferioridade. Nós não vinculamos, nós não pensamos a respeito disso. E é por isso que muitas vezes nós brigamos com a ação ruim da pessoa, mas não com a raiz disso. Ah, aquela pessoa, ela vive desvalorizando as coisas do outro. Ah, aquela pessoa vive tratando mal o outro. Mas nós não buscamos entender o que está dentro dessa pessoa. Por que essa ação exterior, essa ação externa dessa pessoa? Né? Então nós temos que aprender a lidar com esse senso de inferioridade e seus frutos. Mas por que nós temos que aprender? Primeiro, para sabermos lidar se ele está dentro de nós. E depois, para poder ajudar as pessoas que estão à nossa volta. E então nós perceberemos que só por meio dessa graça que Léo colocou aí, por meio de Jesus, que levou esse fardo, é que nós vamos conseguir ajudá-la, porque só Jesus pode ajudar essa pessoa a arrancar esse fardo, a trazer luz em meio àquilo que ela não consegue enxergar, essa revelação de Deus que nós precisamos descobrir. Então, conforme eu já falei para vocês, a inferioridade, deixa eu destravar aqui. Peraí. A inferioridade, ela está relacionada com a baixa autoestima e com o senso do desvalor. E aí, eu separei um texto para que nós possamos vermos juntos, que está lá em Lucas 10, 27. E o que Lucas 10, 27 traz para nós a respeito de inferioridade? O que ele está falando? O que tem a ver esse texto de Lucas 10, 27 que você está trazendo agora a respeito da inferioridade? Porque lá em Lucas 10, e eu trouxe ele aqui para nós darmos uma olhada, eu vou ler ele aqui agora para nós, diz assim, Lucas 10, na Bíblia Sagrada, diz assim, e respondendo ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todas suas forças e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O que tem a ver esse texto? Nesse texto eu tiro duas verdades.
Primeira verdade que eu tiro desse texto é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Por isso nós temos que entender o que Deus pensa a respeito de nós e o que Ele fez por nós. Primeira verdade. Então, se eu creio na palavra de Deus, se eu creio naquilo que está lá escrito em Lucas 10, 27, que eu devo amar a Deus acima de tudo e de todos, e com todo o meu entendimento e com toda a minha força, então eu passo a entender que o que Ele diz é verdade. É só aí, sabe, Léo, naquilo que você colocou, que eu começo a entender que o que Deus fez e falou a meu respeito é verdade. E nós vamos entendendo mais a respeito disso aí. Segunda verdade de Lucas 10, 27. A segunda verdade é amar o próximo como a si mesmo. Você ama o seu próximo? Talvez você vai dizer assim, amo. Você abre mão de algumas coisas por causa do seu próximo? Você vai dizer sim, mas esse amor que você direciona ao seu próximo, ele tem que ser direcionado a você. Então, em primeiro lugar, dentro dessa segunda verdade, o amor por você não é pelo seu próximo. Primeiro, é por você. Tem que ser genuíno e verdadeiro. Porque se não for genuíno e verdadeiro, não haverá amor pleno ao próximo. Você pode até amar, mas condicionalmente. Você precisa primeiro aprender a se amar. E esse amor por você, ele tem que ser genuíno e verdadeiro. Então, quando você olha para o outro faz bem? Faz sim, mas você também faz. O outro tem qualidade? Tem sim, mas você também. E dentro do texto a respeito do amor, lá em 1 Coríntios vem falando a respeito do amor. O amor é benigno, o amor não se ensoberbece. Tem vários pontos do amor, mas o amor, ele valoriza, o amor honra, o amor procura manter um relacionamento afetuoso, o amor é carinhoso, no amor há lealdade, no amor há sinceridade. E aí vem para você, essas são as características que se referem a amar o outro, certo? Valorizar, honrar, procurar manter um relacionamento afetuoso, um relacionamento carinhoso, lealdade e sinceridade. Essa é a característica do amor que 1 Coríntios diz que é o amor, certo? E eu tenho que ter pelo outro. Mas você precisa, olha a chave aí agora, começar a pensar tudo isso do amor, característica do amor, em relação a você. Vê se isso está fazendo sentido para você. O outro é bom? É sim. Vou te chamar agora, tá, amor? Okay. Vamos lá. O outro é bom? É sim. Mas por que que você não é tão bem? Certo? Você valoriza as coisas que o outro faz, mas por que que a sua não? Se você tem esse amor verdadeiro de Lucas 10, 27, ele vem dizendo amar ao próximo como a si mesmo. Então seja verdadeiro com você. Começa agora entendendo tudo isso que eu tô falando. E se você tá percebendo o que eu tô falando, vê se de fato não tem sentimentos de raiz de inferioridade dentro de você. Por isso você se vê feio. Qual é o seu padrão de beleza? Qual é o seu padrão de assertividade? Quem nunca errou? Quem erra? Quem nunca errou? Quem é o seu padrão de assertividade? É porque seu irmão fazia tudo melhor do que você? Assim diziam os seus pais?
As notas melhores eram dele, não sua? Era mais bonito do que você e por isso você hoje é feio? Você precisa entender que esse amor, que você valoriza o outro, que você honra o outro, ele também tem que ser por você. Então, para de falar mal de você, para de dizer que você é feio, que você é feia. Se você não deve falar mal do outro, não fale mal de você também. O amor, ele mantém paz e carinho, então busque paz para você. Quem ama, procura paz, carinho consigo mesmo, tem um tempo para você. Você só consegue ficar servindo o outro, tá buscando talvez valorização no outro, naquilo que você faz pelo outro. Mas faça por você também. Se ame também. Se dedique a você também, o seu tempo a você. Vou trazer um convidado aí para estar conosco. E quero trazer uma outra coisa aqui. Quem passou, e aí vê se você passou por isso. Quem passou por muita privação, e aí você vai dizendo, eu passei, vê se você vai se identificando. Quem passou por muita privação de amor dos pais, quem passou por abuso, quem passou por rejeição, acaba desenvolvendo o complexo de inferioridade. Isso é sério. Exatamente. Então, pensa, se você passou por privação de amor dos seus pais, se você passou por abuso, se teve abuso na sua história de vida, se teve rejeição na sua história de vida, talvez você acabou desenvolvendo um complexo de inferioridade. Ana Paula, depois você pode me procurar aí no privado, tá bom? A gente pode conversar sobre isso. Consegue entender? Talvez você desenvolveu um complexo de inferioridade. E aí você diz assim para mim, eu até concordo com essa afirmação, mas você não sabe como se livrar. Você até tenta amar as pessoas, mas por dentro de você, você odeia a si mesmo. Mas essa medida de amor não é a medida de amor correta. Na maioria das vezes, isso é uma máscara que muitas vezes, inconscientemente, nós trazemos para nós. Nós amamos o outro, mas não conseguimos amar a nós mesmos. Por quê? Porque a nossa medida de amor está errada. O que o outro faz é melhor. Porque lá dentro, no nosso inconsciente, as sementinhas foram colocadas por quem? Talvez pelos nossos pais, talvez pelos nossos avós, talvez por alguém que era a nossa autoridade. Isso aí, Léo, nós vamos falar a respeito disso. Isso mesmo. Nós só damos, esse é o ditado, aquilo que nós temos, né? E quando nós não temos a medida de amor correto, ei Raquel, seja bem-vindo, nós estamos falando de inferioridade. Quando nós não temos a medida de amor correto, amamos mais do que o outro faz, nos alegramos mais com o que o outro faz. Tudo que o outro faz é sempre melhor. Quando nós enxergamos dessa maneira, essa medida de amor está errada. E quando acontece isso, o que tem em mim? Muitas vezes eu não consigo dizer não. Será que você consegue dizer não para alguém? Você tem dificuldade? Vai colocando aí. Você tem dificuldade de dizer não para as pessoas? Mesmo que você se sinta usada, abusada, com sobrecarga, você não consegue dizer não para a pessoa? Dizer assim, não, eu não vou fazer isso para você porque hoje eu estou muito cansada. Não, eu não consigo fazer isso porque eu estou muito cansada. Você tem dificuldade de dizer não? Se você tem dificuldade de dizer não, a medida do amor na sua vida não está correta. Talvez dentro de você exista um medo muito grande. Qual é esse medo? O medo de ser rejeitada. Sim. Quando nós não dizemos não, isso mesmo, Vanessa. Quando nós não dizemos não, quando nós não conseguimos dizer não, é porque nós temos medo de ser rejeitada, medo de ser mal vista pelo outro,
É porque nós temos medo, porque nós queremos agradar o outro a qualquer preço. Qual preço? Até de me destruir. Eu faço isso mesmo não querendo, mesmo me sentindo pesada, sobrecarregada, abusada, porque eu não posso desagradar o outro. Por quê? Porque uma sementinha foi colocada dentro de mim. E aí essa medida de amor está errada. E aí qual foi a raiz? Inferioridade, ó. Inferioridade. Mas e os frutos? Quem olha assim, para quem não consegue dizer não, sabe o que diz? E aí você vai pensando se você conhece alguém. Essa pessoa, tudo que eu peço ela faz, não tem tempo ruim para ela. Mesmo cansada, olha, ela anda quilômetros. Ela se rasga toda, mas ela faz aquilo que eu tô pedindo. Não, nunca diz não. Se essa pessoa nunca diz não, cuidado. Talvez ela não tenha a medida certa, exata do amor. Por quê? Porque ela precisa também se amar. E muitas vezes se amar é dizer não ao outro. Se amar é dizer não a estar convivendo num relacionamento abusivo, seja em qualquer área for. Se amar é saber dizer não na hora certa e dizer sim na hora certa. Vamos entender mais um pouquinho, né? A respeito desse complexo que eu falei de inferioridade. E vamos analisar juntos aí as suas características. Mas antes disso, eu quero dizer para você que só é possível amar de forma plena, completa, na medida certa, se nós recebermos esse amor de Deus. E se esse amor nos encher, e ao nos encher esse amor, nós transbordamos para o outro. Não queira transbordar do outro aquilo que você não tem, porque vai parecer que é amor, mas não é amor. Não sei se você está entendendo. Vocês estão entendendo? Eu estou sendo clara? Tá dando para entender? Eu quero trazer agora para você 3 características desse complexo de inferioridade. E o que são essas características? São os frutos. Vamos começar a enxergarmos juntos a respeito desse fruto? Tem 5 frutos, a inferioridade. Primeiro fruto, desvalorização. Segundo fruto, se você está anotando aí. Segundo fruto, a comparação. Terceiro fruto do complexo de inferioridade, o ciúme. Quarto fruto do complexo de inferioridade, a inveja. É isso aí, a inveja. É o quarto fruto da inferioridade. Quem tem? Aí nós vamos trazer agora, vou falar agora a respeito da desvalorização, que é o primeiro fruto da inferioridade, ou seja, a primeira característica. Características são caracteres que você olha e você consegue perceber. Então, à medida que eu for trazendo algumas coisas, exemplo, você começa a olhar para você e olhar ao seu redor e ver se você consegue identificar alguma característica dessa em você primeiro, tá? Quem tem senso interno de inferioridade tem o hábito da desvalorização. Esse é o primeiro fruto. No silêncio da sua mente, a pessoa vive desvalorizando ou desmerecendo suas atitudes. Um exemplo disso agora. E eu não estou falando do outro, não. Eu já vi isso em mim lá atrás. E eu posso, em outro momento, trazer minha experiência de vida a respeito desse tema, tá? Não foi nada. Olha só, uma pessoa que se desvaloriza, qual é o exemplo que eu quero trazer para você perceber essa característica do fruto da inferioridade? Ela diz assim, tudo que ela faz, e olha que é coisa boa, bonita, perfeita, aí a pessoa fala assim, ai, que lindo que você fez, muito obrigado, tal, gostei muito, ficou muito lindo. Olha a resposta, porque é interno, no silêncio da sua mente, sem ela perceber, sem ela se aperceber, ela se desvaloriza e desvaloriza suas atitudes. Como? Dizendo assim, não foi nada, não é nada não. O que eu fiz, não. O que eu fiz nem foi importante. Ou seja,
de uma forma lá dentro da sua mente, os seus pensamentos não dão valor quando alguém elogia. Ela não consegue receber esse elogio de uma forma real, sincera, que vem impactar dentro dela. Por quê? Porque ela está bloqueada. E ela está bloqueada porque lá dentro dela, essa semente, essa raiz, essa semente de inferioridade que brotou, essa raiz, essa semente de palavras, desculpa, brotou essa raiz de inferioridade. E isso está tão agarrado dentro dela que ela não consegue receber elogio. É como se tivesse assim, ó, uma proteção. Não tem a tenda, uma tenda, aquelas tendas, aí vem a chuva, e essa proteção não deixa descer. Então, você pode falar o que for para essa pessoa, elogiar ela 10.000 vezes, ela sempre vai dizer, não, não foi nada, não, o que eu fiz não foi nada, certo? Há ocasiões em que a certeza do desvalor é tão grande que os elogios, e aí vou trazer um exemplo mais bem legal, os elogios nem fazem sentido. Por exemplo, pregação do amor de Deus ou sucesso em uma atividade não tira essa pessoa dessa certeza. Você pode falar o que for. Algumas vezes até tenta falar de forma positiva a respeito disso. Mas lá no interior, ah, não, obrigado. Vai pensando se você responde assim, ah, não, mas obrigado, obrigado mesmo. Mas dentro de si, essa pessoa não acredita. Ela continua não acreditando no valor dela. Então, essa característica, a primeira característica, é a desvalorização. Desvalorização de quem? Dela mesma, em primeiro lugar. Mas por quê? Porque muitas dessas pessoas foram machucadas com palavras. Lembra? Semente, palavras, sementes. As palavras e atitudes são sementes. Essas pessoas foram machucadas com palavras de seus. Vou citar uma. Vai aí, dando um ok, colocando se você consegue se identificar com alguma delas. Para você ver, porque às vezes dá um fruto. Talvez essa raiz de prioridade esteja gerando um fruto, 2 frutos, ou... E aí, voltou, né? Porque deu um intervalo aqui. Pausou aqui. Então, vamos lá ver se você se identifica com alguma dessas palavras que são sementes que foram lançadas dentro de você. Você não vale nada, seu burro. Seu irmão é melhor que você. Mas olha, você tirou 9, seu irmão tirou 10. Certo? Então, às vezes, essas sementes foram palavras que foram lançadas. Ou, às vezes, também foram palavras que não foram ditas pelos seus pais. Eles ficaram em silêncio. Você fazia coisa legal, seu irmão fazia coisa legal, você ouvia elogiando seus irmãos, mas você nunca ouviu um elogio a seu respeito. Isso também são sementes, porque sementes que geram o fruto, a raiz da inferioridade são palavras e atitudes. Se eles não tiveram a atitude de te elogiar, então essa atitude que não tiveram também geraram essa raiz dentro de você. Ou também, né, estou citando alguns exemplos, né? Eles deveriam demonstrar esse amor, mas eles não demonstraram esse amor. Outras pessoas também, pela traição de um cônjuge, a traição de um cônjuge, pelo desemprego, ou até mesmo por não passarem uma prova diante de um fracasso, não aceitam que é fracasso, né? Entendendo melhor, né, a respeito disso, né? Algo que foi negativo para a sua vida e eu não estou entendendo por que estou passando. Porque dentro de uma estrutura do mundo em que nós vivemos, nós vamos fracassar em alguns momentos, porque nós vamos errar. Em algum momento nós vamos errar. Diante dessa crise que algumas pessoas estão vivendo, que nós estamos vivendo, dentro desse desemprego,
Aí você fica desempregado, o que é a primeira coisa que você pensa? Que você é o pior dos trabalhadores do mundo. E você não é o pior dos trabalhadores do mundo. Infelizmente, alguns estão sendo dispensados. Ah, você fez uma coisa e não deu certo. Se não deu, tenta de novo. Você tem valor. Seu cônjuge te deixou, porque também, às vezes, nós somos machucados por palavras e atitudes de um cônjuge, e aí você começa a se desvalorizar. É aí que vem o ponto. Você começa a se desvalorizar porque você acha que você não presta, que você não vale nada. O seu cônjuge te deixou, te abandonou, e você começa a ter a sensação de que você não vale nada. Para e pensa se isso é o que você está sentindo, porque se isso foi uma semente lançada dentro de você, você também pode brotar dentro de você, por meio dessa raiz, alguns frutos, por causa dessa inferioridade, porque você vai... A primeira coisa que uma mulher traída, um homem traído, né, ou alguém que é abandonado, começa a pensar é que ele não vale nada, que ele não tem valor. Não sei se está fazendo sentido para você. E no mundo de hoje que nós vivemos, infelizmente, essas sementes são muito comuns. A rejeição de pessoas em experiências ruins são a realidade. Porque nós não temos como evitar esse tipo de coisa. Mas o que é que nós precisamos? Nós precisamos aprender a lidar e a questionar até mesmo o que dizem que é sucesso. Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Exemplo clássico disso. O nosso padrão de beleza e de estética. A beleza do mundo hoje, esteticamente falando, é uma mulher alta, magra, né? É assim que funciona a questão do sucesso. Mas quem disse que você não tem valor? Que você não é bonito e você não é bonita? Tem valor sim, é bonito sim, é bonita sim. Então, o mundo prega um padrão, mas você tem uma beleza e ela é sua. Então, você tem um valor. E qual é o valor? Primeiro valor, nós somos diferentes. Então, você é único, você é única. Deus não te criou com uma forminha igual, como um robô, todo mundo igualzinho. Não, nós somos diferentes. E cada um tem características diferentes. E essas características não nos desvaloriza. Pelo contrário, nos torna seres especiais, únicos, com um valor. Então, vamos sair fora desse padrão. Fracassou? Começa de novo. Quer ver um padrão que nós temos também? É quem tem dinheiro tem valor. Quem tem o carro do ano tem valor. Não. Não tenho o carro do ano? Tenho o meu valor. Continuo tendo o meu valor. Porque eu sei quem eu sou, certo? E interessante que eu quero trazer o texto lá de Lucas 43, é um texto que vem falando quando o diabo tentou Jesus, sabe? E interessante que ele tentou Jesus dizendo assim, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que o diabo estava tentando dizer para Jesus? O que ele estava dizendo para Jesus era, olha que interessante isso, prove quem você é pelo que você faz. Transforma a pedra em pão para mostrar quem é você. Jesus tinha que fazer para mostrar quem ele era. Tá entendendo aí? Esse é o padrão do mundo. Tem que fazer para mostrar quem é. E o diabo, foi isso que ele fez com Jesus, quando ele tentou Jesus. Transforma essa pedra em pão. Você não é filho de Deus? Se és filho de Deus, prova para mim transformando essa pedra em pão. Mas Jesus, que sabia quem ele era, simplesmente olhou e falou para ele que o Senhor, aquele que disse para ele, o pai, ele tinha um pai, ele tem um pai, assim como eu e você. O pai tinha dito para ele, está lá em Lucas 3:22. Jesus foi batizado e ao sair das águas, quando ele foi batizado, o pai disse assim, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho muita alegria, em quem me alegro tanto.
Então Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem era o pai dele. Ele sabia que o pai o amava, então ele não precisava provar nada para ninguém para descobrir o seu valor. Você não precisa provar nada para ninguém, porque você não é o que você faz, você é o que Deus diz que você é. Você é amado e amada do Pai. Deus te deu algo único. Ele te deu a sua vida. Você não precisa provar para ninguém quem você é. Você simplesmente é filho e filha amada. E é muito triste ver pessoas que, pela palavra de Deus, são filhos e filhas especiais, como eu acabei de falar, mas perderam a noção do seu valor. E por causa de um fracasso do presente, abandonaram tudo. Tem ministros de louvor que abandonou tudo. Tem pais que abandonaram tudo. Famílias que abandonaram tudo. Pregadores que abandonaram tudo porque fracassaram um dia. Fracassou, começa de novo. Não pare. Mas fracassou e simplesmente permitiram que essa raiz lá de inferioridade que já estava dentro, só foi alimentada mais um pouquinho, ganhasse mais força. Mas não permita mais isso. Comece a entender um pouco mais. Porque é interessante. Aquele que foi lançada a semente de palavras por meio de atitude, e se gerou essa raiz. E aí, essa característica da desvalorização, mais um fracasso, acaba com essa pessoa. Quanto mais você fracassa, se você tem a raiz da inferioridade, você se desvaloriza. E se desvaloriza, e se desvaloriza, até quase se destruir. E aí o que acontece com esse nível de desvalorização? Gera uma sensação quase que permanente de cansaço e desânimo. Será que você vive cansado e desanimado? E quando você vê, você não se vê conseguindo fazer mais nada? Vocês estão participando comigo? Porque eu não estou conseguindo ver. Ah, agora eu acho que eu consegui aqui. Você se sente muito cansado, muito cansada, desgastado, desgastada? Essa desvalorização sobrecarregada de fracasso, ela gera isso dentro da pessoa. Quem se desvaloriza muitas vezes parece ter a sensação quase que permanente que está carregando a si mesmo para o trabalho ou para tarefas. Dorme cansado, acorda cansado, ou seja, e aí tem outro fator, o desvalor e o desânimo. Ó, o desvalor, você não se valoriza, você já está desanimado. Dentro desse contexto que nós estamos falando agora, muitas vezes acabam levando a pensamentos recorrentes de suicídio. Por quê? Porque a pessoa passa a não ver sentido na vida, porque ela não vê valor em si, nem no que ela faz. É como se ninguém se importasse com ela. E a única opção que ela tem, por não perceber o seu valor, é fugir dessa existência. E aí eu quero trazer uma palavra também de reflexão para você. Tem pessoas que vivem dizendo assim, o que eu quero mesmo é morrer e ir para o céu. Você quer morrer e ir para o céu para quê? Qual é o seu objetivo de morrer e ir para o céu? É para ir morar com o Salvador? Ou é para fugir dos problemas? Porque você percebe, você acha ou sente que ninguém te valoriza aqui nessa terra. Cuidado, pode ser uma fuga por causa da sobrecarga, da desvalorização, mas o desânimo junto com o fracasso. Deixa eu adiantar aqui. Eu acho que agora... Ou seja, sementes que são palavras que pessoas lançam, saem da boca, porque a Bíblia diz que palavras são sementes lançadas e outra coisa, palavra tem poder, mas as experiências ruins geram a raiz da inferioridade, certo? E isso tudo é fruto dessa desvalorização.
desvalorização. E quero dizer para você que você precisa lidar não com o fruto. Você precisa lidar não com a desvalorização, não com o desânimo. Você precisa, isso voltou. Você precisa lidar com a raiz. E lidar com a raiz é arrancar essa raiz, né? E qual é o segredo para você arrancar essa raiz? É questionar a veracidade da semente que gerou. Opa, vamos lá. A veracidade dessa semente que gerou essa raiz aí de comparação com a semente, com a comparação com a semente da palavra de Deus. Eu estou tentando aqui trazer aqui meu esposo para a nossa live, mas eu não estou conseguindo, mas eu estou tentando aqui. Voltou, vamos ver. Não tô, tá. Vamos lá, né? Vamos continuar aí, né? Então, segundo aqui, né? A gente trouxe aqui, não importa o que os seus pais, o que os meus pais fizeram, agiram, a forma, a semente que eles lançaram. Porque Deus tem semente de vida, Deus tem semente de amor verdadeiro para nós. Então, nós precisamos crer e entender que o que Deus tem e faz por nós é maior do que os nossos pais fizeram, né? E o segundo fruto, a segunda característica aí. Oi? Eu vou tentar aqui de novo, tá? Espera um pouquinho. Nós vamos falar da segunda característica que é a comparação.